Aos 94 anos, Clint Eastwood revela quem não quer no seu funeral. Clint Eastwood nascido. Clinton Eastwood Jr., a 31 de maio de 1930. Em São Francisco, na Califórnia, é uma figura lendária do cinema norte-americano com mais de 7 décadas de carreira, criado durante a Grande Depressão. Eastwood cresceu no seio de uma família modesta, mudando-se frequentemente devido ao trabalho do pai como metalúrgico. Estas experiências iniciais ajudaram a forjar o seu individualismo austero e a sua ética de trabalho, características que mais tarde se tornariam elementos definidores da sua persona e filosofia pessoal no ecrã. Após concluir o ensino secundário em Oakland, ocupou vários empregos, incluindo lenhador, nadador salvador e empregado de bomba de gasolina antes de ser convocado para o exército dos US durante a Guerra da Coreia. O seu tempo no exército não só fortaleceu a sua disciplina, como também o introduziu no mundo do cinema uma vez que começou a relacionar-se com aspirantes a cineastas e atores enquanto estava estacionado em Fort Ord. A entrada de Eastwood em Hollywood foi fortuita, mas marcada pela perseverança. Começou a sua carreira de ator na década de 1950 com papéis menores, muitas vezes não creditados em filmes de série B. O seu sucesso surgiu no final da década de 1950, quando foi escolhido para interpretar Rowdy Yates no popular western televisivo Rawhide. Embora inicialmente considerado uma personagem secundária, o carisma e a presença estoica de Eastwood rapidamente o tornaram um favorito dos fãs. Esta visibilidade abriu caminho à sua ascensão ao estrelato internacional na década de 1960, particularmente através dos seus papéis icônicos na trilogia dos dólares de Sergio Leone, em Por um Punhado de Dólares de 1964. Por uns dólares, a mais de 1965, e Três Homens em Conflito de 1966. Estes westerns, Spaghetti, revolucionaram o gênero western e introduziram a personagem característica de Eastwood, o anti-herói lacônico e moralmente ambíguo com um olhar penetrante e diálogos minimalistas. À medida que a sua carreira de ator florescia, Eastwood tornou-se sinônimo de masculinidade robusta, resiliência estoica e justiça fronteiriça. Na década de 1970, consolidou o seu estatuto de ícone cultural ao interpretar Dirty Harry Callahan, um polícia duro e prático de São Francisco, que se tornou um símbolo da coragem e da aplicação da lei americanas num período de agitação social. O filme Dirty Harry de 1971 e as suas sequências cativaram a imaginação do público, combinando a ação crítica social e a intensidade áspera de Eastwood. Estes papéis demonstravam não só a sua destreza como ator, mas também a sua compreensão do zeitgeist. Atraíam um público desiludido com a burocracia e o aumento da criminalidade. No entanto, Eastwood não se contentava em estar sozinho diante das câmaras. Fez uma transição bem-sucedida para a realização, começando com Play Misty for Me em 1971, um thriller psicológico que demonstrou a sua capacidade narrativa e visão artística. Ao longo das décadas, Eastwood desenvolveu uma reputação como realizador e produtor magistral. Elogiado pelo seu estilo de filmagem econômico, contenção emocional e capacidade de extrair interpretações poderosas dos seus atores. Realizou e protagonizou vários filmes aclamados pela crítica, entre os quais Os Imperdoáveis, de 1992, que lhe valeu os Oscars de melhor realizador e melhor filme, consolidando o seu lugar entre os grandes autores do cinema moderno. Os Imperdoáveis ofereceu uma abordagem revisionista do gênero western, desafiando o mito que o próprio Eastwood ajudou a construir e revelando uma narrativa mais reflexiva e moralmente complexa.
A sua prestação como realizador é notável desde dramas comoventes como Gold Girl, de 2004, que lhe valeu o seu segundo par de Oscars, a filmes históricos e biográficos como Cartas de Iwo Jima, de 2006, Gran Torino, de 2008, American Sniper, de 2014 e Richard Jewell, de 2019. Eastwood tem explorado consistentemente temas de heroísmo, identidade e redenção e a experiência americana. A sua capacidade de abordar histórias profundamente humanas com subtileza e respeito valeu-lhe elogios da crítica e do público. Ao contrário de muitas figuras de Hollywood, Eastwood manteve o controle criativo sobre os seus projetos, trabalhando frequentemente com orçamentos enxutos e a horários de filmagem apertados, conquistando admiração pelo seu profissionalismo, eficiência e integridade artística. Para além das suas contribuições para o cinema, Clint Eastwood teve uma vida multifacetada que inclui passagens como compositor, empresário e político. Apaixonado pelo jazz, compôs música para vários dos seus filmes e apoiou músicos de jazz ao longo da sua carreira. De 1986 a 1988, foi presidente da Câmara de Carmel by the Sea, na Califórnia, demonstrando o seu interesse pelo envolvimento cívico e pela governação local. Nos negócios, trabalhou nos setores imobiliário, da restauração e de uma produtora de sucesso, a Malpaso Productions, que produziu a maioria dos seus filmes desde a década de 1970. 19 de dezembro de 1953. Clint Eastwood casou-se pela primeira vez com Margaret Neville. Maggie Johnson, uma modelo e secretária que conheceu num encontro às cegas arranjado por amigos. Na altura, Eastwood era ainda um aspirante a ator com poucos créditos, e a união marcou o início de uma relação de décadas que abrangeria tanto a ascensão de Eastwood, a fama internacional, como muitos altos e baixos pessoais. O seu casamento superou inúmeros desafios, incluindo as longas ausências de Eastwood durante as filmagens e a sua reputação de envolvimentos românticos fora do casamento. Apesar disso, Maggie permaneceu com Eastwood durante os primeiros anos críticos da sua carreira de ator, incluindo o seu papel de destaque na série televisiva Rawhide e o seu subsequente sucesso com a trilogia Dollars de westerns spaghetti de Sergio Leone na década de 1960. Juntos, Eastwood e Maggie tiveram 2 filhos. O seu filho Kyle Eastwood nasceu em 1968 e viria a tornar-se um respeitado músico e compositor de jazz, contribuindo com música para vários filmes do seu pai. A filha Alison Eastwood, nascida em 1972, seguiu os passos do pai na indústria do entretenimento, tornando-se atriz, realizadora e modelo. Alison entrou em vários filmes de Clint, entre os quais Corda Bamba, de 1984 e Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, de 1997. Mais tarde realizou a longa-metragem Trilhos e Laços, de 2007. Apesar da história e dos filhos em comum, o casamento de Eastwood e Johnson tornou-se cada vez mais tenso, supostamente devido aos casos extraconjugais dele e a crescente distância emocional entre os dois. Após anos de separação e especulação, divorciaram-se formalmente em 1984. O acordo de divórcio foi significativo, refletindo a crescente riqueza e estatuto de Eastwood naquela época. Johnson terá recebido entre 25 e 30 milhões de dólares, o que fez manchetes como um dos acordos mais substanciais de Hollywood na época. Anos mais tarde, Eastwood casou-se pela segunda vez, desta vez com Dina Ruiz, uma pivô de telejornal mais de 30 anos mais nova do que ele. Os dois conheceram-se em 1993, quando Ruiz foi destacada para entrevistar Eastwood para um segmento de Os Imperdoáveis, o western aclamado pela crítica que lhe valeu os Oscars de melhor realizador e melhor filme. O encontro profissional depressa se transformou numa relação pessoal,
e o casal casou-se a 31 de março de 1996, numa cerimônia privada, realizada na propriedade de Clint, em Carmel by the Sea, na Califórnia, onde também serviu como presidente da Câmara na década de 1980. Nesse mesmo ano, Eastwood e Ruiz deram as boas-vindas a uma filha, Morgan. Eastwood, nascida em dezembro de 1996. Ao contrário de alguns dos outros filhos de Eastwood, Morgan manteve-se longe dos holofotes, embora tenha feito aparições ocasionais ao lado dos pais, incluindo no reality show da E! de 2012, Mrs. Eastwood and Company, que se focou na vida de Dina e contou com membros da sua família. Apesar dos esforços para apresentar uma imagem pública unificada, o casamento acabou por fracassar, e em agosto de 2013, Ruiz revelou publicamente que o casal vivia separado há algum tempo. O divórcio foi finalizado em 2014, marcando o fim do segundo casamento formal de Eastwood. Ao longo da sua vida, Clint Eastwood foi conhecido não só pelos seus papéis icônicos em filmes e realizações como realizador, mas também pela sua complexa vida pessoal, especialmente pelos seus relacionamentos e filhos. Além de Kyle Allison e Morgan Sabesi, que Eastwood teve pelo menos outros 5 filhos com várias mulheres, embora nunca tenha confirmado publicamente o número total dos seus descendentes. Entre eles estão Kimberlyn Eastwood, nascida em 1964 de uma relação anterior com a bailarina Roxanne Tunis, e Scott Eastwood, nascido em 1986, que construiu uma carreira de sucesso como ator e se assemelha muito ao pai, tanto na aparência como na presença no ecrã. Outros filhos conhecidos de Eastwood incluem Catherine Reeves, Francesca Eastwood e Lori Murray, esta última adotada por outra família, e que só mais tarde se voltou a contactar com o pai biológico. Apesar de ter uma dinâmica familiar extensa e por vezes complexa, Eastwood tem evitado falar profundamente sobre as suas relações pessoais ou filhos em público, preferindo manter um certo grau de privacidade. No entanto, os seus muitos filhos aparecem ocasionalmente em eventos com ele, o que sugere relações contínuas com vários deles. O mistério em torno do número exato de filhos e da cronologia das suas relações só contribuiu para a enigmática imagem pública de Eastwood, reforçando a sua persona como um homem reservado e de poucas palavras mesmo fora do ecrã. Aos 94 anos, Clint Eastwood revela quem não quer no seu funeral. Agora com 94 anos, o lendário ator e realizador Clint Eastwood. Eastwood passou mais de 7 décadas a construir uma das carreiras mais formidáveis da história de Hollywood. Desde os seus primeiros dias como um cowboy lacônico em Rawhide, passando pelos seus papéis icônicos nos westerns Spaghetti de Sergio Leone, até a sua reinvenção posterior como realizador mestre com filmes como Os Imperdoáveis, Menina de Ouro e Gran Torino, Eastwood tornou-se um símbolo de masculinidade robusta, individualismo e valores da velha guarda. À medida que se aproxima do crepúsculo da sua vida, Eastwood tem se tornado cada vez mais reflexivo sobre o seu legado, as suas crenças e as pessoas que deseja e não deseja que o homenageiem quando partir. Num momento sincero, Eastwood terá partilhado uma lista surpreendente de pessoas que espera que não compareçam no seu funeral devido a anos de conflitos ideológicos, queixas pessoais ou profundas diferenças filosóficas. Entre eles mencionou John Wayne, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Spike Lee, Michael Moore e Sandra Locke. John Wayne. Embora Eastwood e Wayne sejam figuras proeminentes do cinema americano, especialmente no gênero western, a relação entre ambos era notoriamente tensa. Wayne não gostava alegadamente das personagens moralmente ambíguas que Eastwood frequentemente retratava, particularmente em filmes como High Plains Drifter, que Wayne considerava macular a nobreza do cowboy americano. Eastwood enviou uma vez um guião a Wayne na esperança de colaborar, mas Wayne rejeitou-o, dizendo que o filme era perverso e não refletia o heroísmo que ele acreditava que deveria definir o western. Eastwood.
Embora respeitasse o legado de Wayne, sentia que o Duque estava desfasado das histórias mais complexas e realistas que queria contar. Embora Wayne tenha morrido em 1979, disse que Eastwood comentou que se Wayne conseguisse comparecer ao seu funeral, preferia manter-se afastado, simbolizando o abismo ideológico que existiu entre eles até ao fim. Leonardo DiCaprio. Embora ambos tenham trabalhado com Martin Scorsese e sejam potências vencedoras de Oscars por mérito próprio, Clint Eastwood considera alegadamente o ativismo climático e as posições políticas francas de DiCaprio irritantes. Eastwood, que há muito se identifica como um libertário com tendências conservadoras, já criticou as elites de Hollywood por serem demasiado politicamente corretas e obcecadas por sinalizar virtudes. DiCaprio, conhecido pelos seus discursos ambientais de alto nível nas Nações Unidas e pelas suas viagens em jatos privados que os críticos consideram hipócritas, representa para Eastwood o tipo de hipocrisia de Hollywood de que está cada vez mais cansado. Apesar de dirigir DiCaprio em J. Edgar de 2011, acredita-se que Eastwood o vê como um símbolo de uma Hollywood mais jovem que já não compreende nem respeita Tom Hanks, um dos atores mais acarinhados dos Estados Unidos. Tom Hanks é muitas vezes visto como uma figura íntegra e tipicamente americana. No entanto, Eastwood e Hanks, apesar de trabalharem juntos em Sully de 2016, têm alegadamente visões do mundo muito diferentes. Eastwood é conhecido pela sua atitude concisa e objetiva e pela sua preferência por planos minimalistas e horários de filmagem rápidos, enquanto Hanks é notoriamente colaborativo e meticuloso. Politicamente, Hanks é um democrata convicto que apoiou causas e políticos que Eastwood criticou. Mais do que política, porém, Eastwood pode ter sentido que a imagem pública de Hanks como o pai da América não se coaduna com a sua visão mais céptica e audaz da cultura e das instituições americanas. A presença de Hanks no seu funeral, terá comentado, seria incompatível com a dureza da vida que levava Spike Lee. Não há amor entre Eastwood e o realizador Spike Lee, que criticou publicamente Eastwood em 2008 pelos seus filmes de guerra, A Bandeira dos Nossos Pais e Cartas de Iwo Jima, acusando-o de não incluir soldados negros nas representações da Segunda Guerra Mundial. Eastwood retorquiu argumentando que a precisão histórica tinha ditado estas escolhas de elenco e acusou Lee de se calar em vez de gerar controvérsia desnecessária. A discussão acirrou-se e atraiu a atenção dos mídia, tornando-se uma rara disputa pública entre dois diretores de topo. Eastwood, que preza o controlo e não gosta de ser um ator secundário, vê alegadamente Lee como uma figura polêmica cuja presença representaria um tipo de ativismo performativo para o qual Eastwood não tem paciência. Michael Moore. Talvez a inclusão mais previsível na hipotética lista de ausências de Eastwood. Michael Moore e Eastwood já se defrontaram diretamente no passado. Em 2005, Moore criticou o atirador americano de Eastwood por glorificar a violência e promover uma visão chauvinista da guerra. Eastwood, por sua vez, disse uma vez que se Moore se aproximasse dele com uma câmara, ele matá-lo-ia. Uma citação que mais tarde afirmou ter sido dita em tom de brincadeira, mas que revelava a extensão da animosidade entre ambos. O estilo ousado de Moore na realização de documentários, aliado às suas posições ferozes contra as armas e a guerra, contrasta diretamente com a reverência de Eastwood pelos soldados americanos, pelos direitos garantidos pela Segunda Emenda e pelos valores individualistas. A ideia de Moore fazer elogios ou homenagens no seu funeral, terá dito: Eastwood seria a ironia suprema. Sondra Locke, o nome mais emotivo da lista é sem dúvida Sondra Locke, uma antiga parceira romântica e frequente colega de Eastwood. Os dois partilharam uma relação profundamente complicada de 14 anos, que terminou numa amarga e pública batalha judicial. Locke acusou Eastwood de abuso emocional e sabotagem profissional, tendo interposto vários processos contra ele que se arrastaram durante anos. Embora Eastwood tenha feito um acordo extrajudicial, o rompimento entre ambos nunca foi curado.
Embora Locke tenha falecido em 2018, Eastwood terá dito que se houvesse alguma forma de os espíritos assombrarem os vivos, esperaria que Locke não pairasse sobre os seus últimos ritos. A presença dela, acreditava, traria à tona muitas emoções não resolvidas e seria um lembrete de um capítulo doloroso da sua vida que prefere deixar enterrado. No final, Clint Eastwood permanece tão ferozmente independente e sem remorsos como sempre. À medida que se aproxima do fim de uma vida longa e histórica, os seus pensamentos sobre o legado, a lealdade e a integridade continuam a ser guiados pelos mesmos princípios que o tornaram um ícone de Hollywood. O seu hipotético funeral, ao que parece, não seria apenas a celebração de uma carreira, mas também o ato final de traçar linhas claras entre aqueles que respeitava e aqueles a quem não respeitava. Clint Eastwood dedicou-se profundamente à saúde e ao fitness, desde a adolescência cultivando um estilo de vida disciplinado que permaneceria como uma característica marcante ao longo da sua longa e bem-sucedida carreira. Mesmo na juventude, Eastwood era conhecido pelo seu impressionante condicionamento físico, privilegiando o exercício regular e os hábitos alimentares saudáveis, muito antes de tais rotinas se tornarem moda em Hollywood. O seu compromisso com o bem-estar contrastava fortemente com a imagem típica de festeiro assumido por muitos atores em ascensão da sua geração. No final da década de 1950 e início da década de 1960, enquanto protagonizava o papel de Rowdy Yates no western de sucesso Rawhide, o físico musculado e a aparência impecável de Eastwood valeram-lhe uma considerável atenção não só dos fãs, mas também dos entusiastas do fitness e das publicações sobre saúde. O seu corpo tornou-se um tema de interesse público e era frequentemente destacado em revistas e jornais que abordavam a saúde e o bem-estar pessoal. Um desses artigos foi publicado na edição de agosto de 1959 da TV Guide, onde Eastwood foi fotografado com destaque a fazer flexões exibindo tanto a sua força física como a disciplina diária que a alimentava. Além das fotos, Eastwood partilhava conselhos práticos de fitness baseados na sua rotina pessoal. Incentivou os leitores a adotarem uma dieta equilibrada e natural, enfatizando a importância de consumir quantidades generosas de fruta fresca e legumes crus. Era também um forte defensor da ingestão diária de vitaminas para complementar a nutrição e aconselhava as pessoas a evitar o excesso de açúcar, especialmente bebidas açucaradas como os refrigerantes, que, segundo ele, contribuíam para falhas de energia e problemas de saúde a longo prazo. Além disso, Eastwood alertava contra o consumo excessivo de hidratos de carbono, e desencorajava o uso habitual de álcool, especialmente em grandes quantidades. O seu foco na moderação, saúde preventiva e fitness funcional prenunciou o movimento moderno de bem-estar, décadas antes da sua aceitação generalizada. A mentalidade de Eastwood, preocupada com a saúde, tornou-se ainda mais resoluta após uma tragédia profundamente pessoal, a morte inesperada do seu pai, Clinton Eastwood. Senhor vítima de um ataque cardíaco em 1970 aos 64 anos. Acontecimento foi descrito por Fritz Mainz, amigo e colaborador de longa data de Eastwood, como a única coisa má que lhe aconteceu na vida. Esta perda repentina chocou Eastwood profundamente, especialmente porque o seu avô paterno já tinha vivido até aos 90 anos. O contraste entre a morte precoce do pai e a longevidade do avô deixou-lhe uma impressão duradoura. Isto não só reforçou o compromisso de Eastwood com uma vida saudável, como também pareceu catalisar uma mudança na sua perspectiva profissional. A partir daí, Eastwood tornou-se visivelmente mais motivado e diligente, abordando os seus projetos cinematográficos com urgência e precisão redobradas. Desenvolveu a reputação de filmar de forma rápida e eficiente, concluindo muitas vezes as produções bem antes do prazo e abaixo do orçamento.
A sua disciplina no platô refletia a consistência dos seus hábitos, pessoais refletindo um homem determinado a maximizar o seu tempo e a sua vitalidade. Curiosamente, apesar da sua abstinência de bebidas destiladas e de evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, Eastwood demonstrou apreço pelos espaços sociais e pela comunidade ao cofundar o Hog's Breath Inn, um pub localizado na pitoresca cidade costeira de Carmel by the Sea, na Califórnia, em 1971. O estabelecimento foi concebido com um ambiente rústico ao estilo inglês com interiores revestidos a madeira e um ambiente acolhedor e descontraído. Rapidamente se tornou um favorito local frequentado por turistas e habitantes locais, e tornou-se uma prova do espírito empreendedor de Eastwood e do carinho pela comunidade de Carmel. Embora ele próprio tenha optado por não consumir muito álcool, Eastwood compreendeu o valor de criar um ambiente acolhedor, onde os outros pudessem relaxar e socializar.